Olá, quero lhe convidar para tomar um chazinho comigo. O que é que você acha? Açúcar. Devem estar estranhando, né? Elementos como esse, o chá e o açúcar, vai rolar uma treta que vocês não fazem ideia, tá? O assunto que a gente vai trabalhar hoje é sobre a independência dos Estados Unidos. Tem alguma ideia? O que tem a ver o chá e o açúcar? O país que a gente conhece hoje como Estados Unidos já foi colônia da Inglaterra. Pois é, o país que nós conhecemos hoje como Estados Unidos, antes era formado por 13 colônias. Essas 13 colônias estavam submetidas ao governo da coroa inglesa. E ela estava dividida, essas 13 colônias, em parte norte e parte sul. A parte norte era formada por pequenas propriedades familiares. Essas famílias, elas produziam para o próprio mercado externo, para o próprio mercado interno e para o próprio consumo. Nessa região se desenvolveu uma importante indústria naval. Então, a mão de obra na parte norte era a mão de obra livre, já que eram essas famílias quem produziam. No caso da parte sul, a mão de obra utilizada na produção era a mão de obra escrava. Lá vigorava o sistema de plantation, que significa dizer que boa parte do que era produzido era para o mercado externo. Então, eram grandes propriedades, né? E esses produtos eram elaborados para a produção, para a venda externa. Bom, a parte norte também era conhecida como a Nova Inglaterra. E era comum aos colonos do norte eles comercializarem não somente entre as colônias norte e sul, mas também colônias de outras localidades. Geralmente eles vendiam produtos e compravam produtos sem nenhuma interferência ou quase nenhuma interferência da metrópole, que na época ela era a Inglaterra. Mas esse cenário começou a mudar e é justamente isso que a gente vai começar a ver. Rolou treta, gente. Treta das bravas, tá? A parte norte tinha o costume, por exemplo, de vender para a parte sul madeira, cereais, tecidos e também para as Antilhas, tá, gente? Do sul, eles compravam algodão, açúcar e melaço de cana. Existia um comércio entre essas colônias que era chamado de comércio triangular. Isso, comércio triangular. Enquanto eles compravam do sul e das Antilhas algodão, açúcar e melaço, eles trocavam esses produtos com o continente africano. Bom, do melaço da cana era possível fabricar o rum. Então, o que é que acontecia? O norte os colonos do norte iam até o continente africano e lá trocavam essa bebida por escravos. Trazendo esses escravos para a parte norte, eles vendiam para a parte sul, que tinha como mão de obra base, principalmente a mão de obra escrava. Eu não sei se vocês conseguiram perceber como é que acontecia toda essa transação. O norte vendia para o sul, comprava do sul e também das Antilhas. O que eles conseguiam do sul, transformavam em rum. Essa bebida era trocada por mão de obra escrava lá no continente africano. Esses escravos vinham para o norte e o norte vendia para o sul. E era uma atividade muito lucrativa, tá? E esses lucros começaram a intrigar a Inglaterra. E a Inglaterra começou a criar olho nesses lucros e começou também a se interessar por essa atividade que ela não participava. Tudo bem até aí? Bom, a Inglaterra vai começar a criar condições para que, sabe, dê um jeitinho
de forçar esses colonos, tanto do norte quanto do sul, a pagar impostos. Bom, o primeiro problema que vai ser gerado é uma guerra entre a Inglaterra e a França, que tinha interesse em expandir também as suas terras, tá? A Inglaterra acaba vencendo essa guerra contra a França. Essa guerra foi chamada de Guerra dos 7 Anos. Guerra dos 7 Anos. Memorize aí. Apesar da Inglaterra ter sido vitoriosa, ela vai dizer para os colonos que, como ela estava protegendo-os contra a França, que queria invadir esse território, eles deveriam agora cooperar, pagando impostos, já que ela teve muitos gastos nesse processo de guerra. É aí que a treta vai começar. Porque esses impostos vão gerar uma insatisfação muito grande para os colonos. E o primeiro imposto que a Inglaterra vai impor será a lei do açúcar. Lembra que eu iniciei falando do açúcar? Olha ele aqui. Lei do açúcar. Essa lei é de 1764. O que é que ela vai determinar? Que a partir de agora, todos os colonos só vão poder comprar açúcar das colônias inglesas. Vocês entendem o que é que está acontecendo? Uma atividade que era normal ser realizada com várias outras colônias, agora vai ser monopolizada pelos ingleses. E isso vai começar a gerar uma insatisfação muito grande, porque agora eles serão obrigados a comprar um açúcar somente das colônias inglesas e o preço não vai ser nada barato. E se eles quisessem comprar açúcar de outro lugar, esse açúcar seria taxado e ficaria muito mais caro. Vocês entenderam? O que é que a Inglaterra começou a fazer para poder transferir a dívida que ela teve com a guerra com a França? Os gastos de guerra que ela teve, começa a transferir agora para os colonos das 13 colônias. A outra lei que vai ser criada foi chamada de Lei do Selo. Isso, Lei do Selo. Ela será criada em 1765. O que é que vai determinar essa lei? Que qualquer material impresso, seja cartazes, qualquer documento legal, jornais, qualquer documento só vai poder circular nas 13 colônias se ele tiver, um selo. E quem é que vai vender esse selo e que não vai ser nada barato? Isso mesmo, os ingleses. Observe como o nível de insatisfação dos colonos das 13 colônias vai começar a chegar, no topo. Porque além de tributar, agora de pagar por um açúcar monopolizado e mais caro, eles agora também terão que pagar por um selo vendido pelos ingleses se quisessem circular qualquer documento dentro da sua própria região. Deu para entender? O próximo imposto será chamado Lei do Chá. Esse aí vai dar uma treta, pessoal. Lei do Chá. Esse daí vai ser publicado em 1773. Sabe o que significava? Que a partir de agora, os colonos serão obrigados a comprar o chá apenas da Companhia Britânica das Índias Orientais, que ficava em Londres. Observe só. Era comum os colonos comprarem chá entre si e vender. E agora eles serão obrigados a comprar o chá somente dessa companhia aí. Gente, isso deu uma treta que vocês não fazem ideia. Agora que a gente vai começar a esquentar a história. Não percam, me aguardem. Sabe o que é que começou a acontecer? Os colonos do norte decidiram ir até os navios que estavam ancorados no porto de Boston. Foram 150 colonos que se disfarçaram de indígena e começaram a jogar tudo ao mar. Tudo ao mar. Gente, esse evento foi chamado, sabe do quê? Festa do Chá. Quando os britânicos souberam que toda a carga tinha sido jogada ao mar,
Vocês não fazem ideia do que eles vão fazer. A resposta foi terrível. A resposta foi a criação das leis intoleráveis. Essas leis intoleráveis foram justamente uma reação dos britânicos a esse evento da festa do chá, ok? As leis intoleráveis, como estavam dizendo, foi assim o ápice para que começasse então as guerras pela independência. O que é que determinavam essas leis intoleráveis? Primeiro, o fechamento do porto de Boston, onde aconteceu o evento da festa do chá. A ocupação da colônia de Massachusetts por tropas do exército inglês. Restrição do direito de reunião, então ninguém podia mais se reunir. Prisão e julgamento das pessoas que participaram desse evento. Imagine que os colonos, eles não vão aceitar de forma alguma essas leis. Representantes das 13 colônias vão começar a se organizar nas lutas pela independência. A primeira coisa que eles vão fazer é organizar o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. E ficou determinado que ninguém também ia comprar produtos da Inglaterra. Foi um verdadeiro boicote. Em 1775, inicia então as guerras. Em meio à guerra, vai ser elaborado o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Bom, os líderes divergiam sobre uma série de coisas, mas uma coisa eles acabaram concordando, que eles iam romper as relações com a Inglaterra. Começou então a ser elaborada a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Praticamente toda ela estava baseada nas ideias iluministas. Isso mesmo, as ideias de liberdade e igualdade. Em 4 de julho de 1776, a declaração foi publicada e é justamente nessa data que tem uma festa grandíssima nos Estados Unidos para comemorar a elaboração e a declaração de independência. As lutas foram intensas e somente em 1781 a Inglaterra se rendeu. Claro que os Estados Unidos teve apoio de outros países, como a Espanha, a França e a Holanda. Mas somente em 1783 é que foi decretado o Tratado de Paris, que reconheceu de fato a independência dos Estados Unidos. Estava formado então o primeiro país da América em que o governo agora vai ser republicano e presidencialista. Isso serviu como exemplo para todas as demais colônias aqui da América. Interessante que a declaração foi baseada no iluminismo. Lembra que a gente falou? Nas ideias de liberdade e igualdade? Agora, claro que essa liberdade não foi para todos. Para os escravos, por exemplo, ela não chegou. Igualdade também não chegou para as mulheres. E para os indígenas? Triste o seu fim. Acabaram perdendo suas terras. A maioria da população, que não era homem, branca e que não tinha uma condição financeira alta, continuou no processo de exclusão social e política. E assim a gente acaba mais um assunto, ok? Fiquem tranquilos e fiquem em casa.